Fala, gente, Pai do Senhor, até nem ao vivo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos entrar no compartilhando essa live aí, por favor. Pronto. Estamos ao vivo em todas as redes sociais. Pai do Senhor para todo mundo, irmão, me perdoa pela demora. Quase que eu não entro. Deitei para colocar as crianças para dormir. Deitei para botar as crianças para dormir. E as crianças me botaram para dormir. Hoje eu tô cansado ao extremo. Hoje eu tô com muito sono. Vamos lá? Aí meu perguntou que tava chorando, tava dormindo. Fui deitar ali agora, vou botar as crianças para dormir. Chegamos aqui, fui botar as crianças para dormir, as crianças me botaram para dormir. Acordei cedo, fui dormir tarde ontem, fui dormir às 4 da manhã. Acordei bem cedo hoje. Mas vamos lá. Quarto dia chegando, então as guerras vão aumentando. Vamos lá? Mas nós estamos aqui para vencer essa guerra. A irmã botou quase dormir. Dá a mão para mim e sai pulando, que eu tô quase dormindo também. Eu quase não dormi. Vai querer agora. Vamos lá, gente, vai ser rápido. Essa live vai ser rápido hoje. Vamos lá? Compartilha essa live, por favor. E vamos embora. Vamos lá. O que seria de mim? Ó. Efésios capítulo número 6, versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? Efésios 6, 12. Diz assim. Efésios capítulo 6, versículo 12. Abre a Bíblia comigo, por favor. Vamos lá? Obrigado quem mandou o Instagram da bolsa aí para mim, eu já encontrei. Já entrei em contato com ela, tá? Já estamos nos falando. Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Que diz assim, ó. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá? Irmãos, toda atenção é pouca, tá? Vou ser bem breve aqui hoje, nessa quarta live. Quase não dormi hoje, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito que nós temos e a nossa aliança com Deus. Nós estamos dentro de uma campanha pela fé, onde nós unimos a nossa fé, né? E a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então nós unimos a nossa fé, colocando como pauta, como base, uma campanha onde nós unimos em propósito de Abacuque, que diz: aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Pedindo a notificação de Deus, a intervenção de Deus no meio do ano, no mês de junho que nós estamos. Né? E cada dia Deus me deu uma palavra nova. Se você for ver a live, cada live foi uma direção nova, foi uma vertente diferente. E pedindo a Deus uma palavra, Deus me deu hoje uma palavra que vai direcionar a gente com uma batalha espiritual. Sobre 3 níveis de guerra. 3 níveis de guerra. Existe uma área na nossa vida, tá? Existe algo na nossa vida que quem não é espiritual não entende. E quem não entende não exerce. Quem não entende não desfruta. Quem não entende não vivencia, tá? Aprenda uma coisa. Paulo vai falar sobre a nossa guerra espiritual.
quando a gente abre a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, que vai começar a narrar, primeiramente, sobre uma armadura espiritual. Se você for ler o livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, ali Paulo vai nos ensinar acerca da armadura espiritual, sobre a capacete da salvação, porque a salvação está na mente, por isso que fala sobre a proteção da tua mente, né? Sobre a Bíblia diz sobre a espada, que é a palavra, o escudo, que é a fé, a couraça da justiça, a sandália do evangelho. Então, a armadura não se usa para lavar louça, a armadura não se usa para brincar, para brincadeira. A única finalidade, né, de usar-se uma armadura é para guerra. Então, muitas pessoas que hoje se convertem, muitas pessoas que entram dentro de uma igreja hoje, porque hoje é muito fácil, no momento que nós vivemos, na geração que nós vivemos, nós adotamos uma religião para seguir e acreditamos que a religião, né, vira igual como se fosse uma torcida de time. Eu sou evangélico, não, eu sou católico, não, eu sou isso, eu sou... Só que Deus não é religião, Deus é relacionamento. Então é muito fácil, pessoal, eu sou crente, eu sou... E muito desses que se dizem ser crente não entende nada sobre espiritualidade, sobre libertação, sobre anjos e demônios. Só que quando você entende que sobre o mundo espiritual, você entende que nós estamos em um constante campo de batalha e que nós temos que estar pronto para as guerras diárias, guerras que nós vamos ter do dia a dia. Coisas que não se fala mais, não se ensina mais, e nós vivemos nesse momento onde as pessoas não entendem. Se você for ver, a religião, além de trazer divisão, um dos problemas da guerra no mundo, irmão, é a religião. Você pode ver que não só em um local, mas eu falo no mundo. Se você vai ver lá no Oriente Médio, as guerras que existem, uma briga de irmãos, porque quando você vai e vê Israel lutando, né, se defendendo contra o Islã, contra o Irã, contra o povo árabe e tudo, isso é guerra de irmãos. Quando você começa a estudar da descendência de Abraão, quando vem a luta entre a descendência de Isaac com a descendência de Ismael, né? Guarda isso que eu quero falar para você. Vamos lá. Não só a guerra que se pega em armas, em bombas, né, como a gente vê no Oriente Médio, mas as guerras também no Brasil, a guerra de cultura, a guerra de mente, a guerra verbal, né, aonde ataca um outro, fazendo você escolher um lado, e muitas das vezes o lado que você escolhe é totalmente errado, porque na verdade nem na direita nem na esquerda Deus está no centro. Então, a gente vê tantos lugares, eu tenho visto muito aqui uma coisa em Portugal, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês antes de voltar para a guerra. Aqui o catolicismo toma conta de muita coisa, né? E aí eu fico vendo às vezes a guerra dos católicos, né? Da pessoas, a guerra dos evangélicos, que também falam mal ali dos católicos, e fica essa briga, né, de cultura. E só que na verdade, pastor, qual é o lado que você está? Eu estou do lado da palavra, e muitas das vezes a pessoa não consegue compreender o lado da palavra. Aprenda uma coisa, nós devemos admirar, não idolatrar, mas admirar homens e mulheres que foram cheios de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, pessoas que deixaram um legado, marcaram a sua geração e marcam até hoje a nossa vida. Então, nós não podemos idolatrar, mas admirar. E o evangélico, os que estão dentro da igreja, os crentes, que muitas das vezes não têm Bíblia, muitas das vezes não entendem da palavra, batem coisas de uma forma errada, sem entender. Por quê? Porque enquanto não devemos idolatrar Maria, enquanto não devemos idolatrar João Batista, não devemos acender vela para eles, não devemos fazer culto para eles nem imagem. Esse é o ponto do erro que eu acho de muitos católicos. Por quê? Porque acende vela, fazem nome de igreja de santo, né? Colocam imagem dentro de casa, então vira idolatria, proibido biblicamente, tá? Então não pode idolatrar. Por outra partida, enquanto os evangélicos não idolatram, também desprezam. Quantas das vezes as pessoas desprezam? Ou seja, eu devo idolatrar Maria? Não. Mas eu devo desprezá-la? Também não. Porque eu tenho que ver qual foi a importância, e né, a importância dela na Bíblia Sagrada, né, e na história do Messias. Não foi qualquer uma. Ela foi agraciada por Deus, ela foi escolhida por Deus, né, ela se cumpriu nela a profecia do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela teve uma experiência com o anjo Gabriel, ela foi, o poder do Altíssimo envolveu ela, então ela gerou
uma criança sem ter envolvimento nenhum com o homem, ela não morreu virgem, porque depois que Jesus nasceu, ela vai ter relação com José e vai ter outros filhos, não só Jesus, mas quando Jesus é gerado, é virgem. Então, eu não devo adorar, idolatrar, rezar, orar para ela, mas também não devo desprezá-la, entendendo da sua real função biblicamente. E qual é o problema? É que o católico muitas das vezes idolatra, e os evangélicos muitas das vezes desprezam. Da mesma forma, João Batista não deve ser idolatrado, adorado, mas não deve ser desprezado. Da mesma forma, os anjos não devem adorar anjos, idolatrar anjos, você deve orar por anjo. Mas também o serviço mas devemos também falar sobre os serviços dele em nossa vida. Porque muitos crentes, irmãos, muitos crentes, não sabem nem quais são os serviços dos anjos e nem utilizam, por não conhecer sobre espiritualidade. Vem comigo, porque vai ficar forte esse assunto aqui, tá? Só que eu vim falar de alguns pontos para você, biblicamente, hoje aqui. Eu preciso da sua atenção, porque eu prometo ser rápido. Eu vim falar de um ponto aqui que a nossa luta não é contra o nosso próximo. Nossa luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra o meu parente, a minha luta não é aquele que é divergente da minha opinião, a minha luta não é aquele que tem outro político do que eu escolhi, a minha luta não é contra a pessoa que tem outro time, a minha luta não é contra a pessoa que tem... Não, a minha luta não é contra ser humano, a minha luta é contra principados e potestades. Então, desde quando eu me entendo por crente, desde quando você se entende por conversão, você tem que entender que se você não entrar na igreja, se você não entrar na presença de Deus, dentro do centro da vontade de Deus, preparada, pronta para a guerra, você é a primeira a morrer quando a guerra começa. Por quê? Porque ninguém te ensinou. Hoje as pessoas vão para a igreja procurando uma melhoria. Resumindo, eu acho que minha família está doente. Vou para a igreja. Eu acho que a porta não se abriu. Alguma coisa deve estar travando o meu caminho. Preciso de uma igreja. Leva um carteiro de trabalho para a igreja pedindo um trabalho. E o médico nos cobre que doença tem. Você deve procurar uma igreja. A ideia é bem espiritual. Na mentalidade das pessoas, as pessoas procuram uma igreja quando algum problema relevante aparece na sua vida, quer resolver, tentou resolver e não conseguiu. Procura uma igreja. Só que, na verdade, a pessoa tem que entender que a igreja não vai só ser um caminho de melhoria para aquilo que eu estou enfrentando. Eu preciso entender que quando eu acordo espiritualmente, passo a existir espiritualmente, então eu preciso entender sobre as guerras que eu vou enfrentar, tá bom? Guerras essas que eu não enfrentava quando eu estava no mundo, guerra essa que eu não enfrentava quando eu não era crente. Por quê, pastor? Porque time que está ganhando não se mexe. O diabo não quer, meu irmão, derrubar quem já está caído. O diabo não quer matar quem já está morto. Não faz sentido. Pode ver que no momento que você se converte de verdade a Cristo, as guerras começam. Você reparou que você procurou uma igreja para melhoria, mas depois que você encontrou uma igreja, parece que as guerras intensificaram? Você reparou que antes de você não jejuava, e agora que você passou a jejuar, parece que as guerras dobraram? Você reparou que antes você nem orava, mas agora que você passou a orar, parece que o cenário parece que fica mais complexo? Ou ainda você não chegou nesse papel e nessa fase? Estela, Deus abençoe. Porque também se você não chegou nessa fase, se prepara que você vai passar por uma fase de busca que quando você é iniciante da fé, iniciante do mundo espiritual, vai surtir pensamentos na sua mente como este, dizendo assim: vou parar de orar, porque quanto mais eu oro, pior fica. Então o diabo coloca na tua mentalidade, começa uma guerra na mente, dizendo: vou parar de orar. Por quê? Porque quando eu oro, piora. Vou parar de jejuar, porque quando eu jejuo, piora. É tanto que eu, pastor Leonardo, não gosto nem de jejuar no dia de culto. Eu jejuo um dia antes ou depois. Jejum no dia de culto para tu ver se a guerra não dobra. Então, para quem entende o mundo espiritual do jeito que eu estou te falando, já faz sentido a minha pregação. Para quem não entende, já vai entender quando começar. Então, Então, primeiro ponto, tem que estar pronto para a guerra. A promessa de Deus, tá, da paz de Jesus na nossa vida, não é que a paz de Cristo que reina sobre mim faz ausentar as guerras diárias. Pelo contrário, a promessa de Deus é ter paz em meia guerra. A guerra está comendo solta, mas eu tenho paz.
A guerra está comendo solto, eu tenho confiança. Pegou a visão? A guerra está comendo, então essa é a promessa de Deus na minha vida. Mas eu preciso entender que eu vivo uma guerra. E se eu vivo numa guerra, Deus me vê como um guerreiro. Então a primeira palavra que eu quero falar, para você destacar, assinar, escrever e anotar no seu bloquinho de nota, no seu papel, você que não gosta de esquecer nenhuma palavra ensinada, é: Deus me ama como filho. Repita comigo: Deus me ama como filho, mas me treina como soldado. Tá bom? De novo, Deus me ama como filho, mas me treina como soldado. Então, quando você entende que você está pronto para a guerra, então você vai vencer na fé. Por isso que Paulo em Efésios vai falar sobre essa armadura espiritual disponível ao mundo espiritual para que eu possa usar para a arma da luz. Então você não tem que ter medo da guerra, porque existem guerras que você vai enfrentar. Aprenda uma coisa: a todo momento o diabo, tenta te atingir com setas, com dado inflamado, pessoas que fazem obra de feitiçaria contra a tua vida, e às vezes você é vítima de ataque de feitiçaria. Por isso que tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que estão enfermas e não sabem que enfermidade tem, porque são atacadas espiritualmente e não sabem guerrear. Então tudo que fazem pega. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: macumba pega? Feitiço pega? Aí tem gente que fala: não, macumba não pega em crente. Não, feitiço não pega em crente. Quem fala isso? O cara que está desempregado, doente, perdeu o relacionamento, passando um problema que só, nada dá certo na vida dele. Pô, se pegasse, tu estava morto então. Porque se feitiço não pega e a vida está uma desgraça, se pegasse, estava morto, que não tem mais o que destruir. É uma parada que as pessoas falam assim: ó, eu não estou atingido. É porque, aprenda uma coisa: tem gente que está correndo tão rápido que o sangue está quente, que está baleado e não sabe que foi baleado. Você sabia disso? Que quando o sangue está quente, pessoas se machucam e não sentem, só vai sentir quando o sangue esfria. Tem gente que leva tiro e não sabe que o tiro entrou, porque o sangue está quente. Só vai sentir que... Você sabia disso? Tem gente correndo em meio tiroteio, quando chega dentro de um abrigo, já está sangrando e não viu que a bala entrou, porque o sangue está quente. Então tem muita gente que acha que o feitiço não pega, pegando. Então tem gente que está me ouvindo aqui agora e eu vou dar alguns exemplos, se pega ou não pega. Vamos ver se você é ou já foi obra de... Se você já foi, vamos ver se você é ou já foi vítima de ataque de feitiçaria. Vamos lá. Doenças sem causa, razões, motivo e circunstância. Você do nada tinha uma saúde boa, você tinha uma saúde invejável, as pessoas olhavam para você e falavam: menino, você tem uma saúde de ferro, você não fica nem doente. Só que daqui a pouco, guarda isso, só que daqui a pouco vem doença atrás de doença, você vai no médico, faz exame, faz biópsia, é encaminhado para outro médico, ninguém descobre o que você tem. Os exames não constam nada de errado, nada de anormal. Porém, não é isso que você sente. Você sente tudo e mais um pouco. Compartilha essa live, a gente vai ter 2.000 pessoas ao vivo, por favor, porque eu quero orar por você ao vivo hoje. Nós vamos entrar em guerra. Live de hoje tem guerra. Vem que eu tô começando a acordar. Tava dormindo, já tô começando a acordar. Então vamos lá. Os exames do médico não conseguem detectar o que você tem. Então teus exames dão perfeito, mas a sua vida é uma vida adoentada. Então tem gente que está me ouvindo aqui agora, que passa o dia inteiro com sono, quando deita para dormir, perde o sono. Olha que loucura. Tu passa o dia inteiro com uma sonolência absurda, fora do normal, pensando só em chegar em casa para dormir. Quando chega na sua casa, bate uma insônia, o cansado desaparece, você não consegue dormir e o diabo brinca com o seu emocional. Já reparou? Aí quando você dorme, já está quase na hora de levantar. E quando você acorda, acorda mais cansado do que foi dormir. Parece que você carrega uma tonelada sobre você, é um peso. Você já não caminha mais, você se arrasta. Não tem mais ânimo para fazer nada, nem aquilo que é bem para você, nem aquilo que vai fazer bem. Não tem mais ânimo para sair, para sua própria diversão. Não tem mais ânimo para fazer uma academia, para o seu próprio bem-estar, para a sua própria saúde. Não tem mais vontade de fazer nada. Vive somente no automático. Não vive, sobrevive. Só faz as coisas porque tem que fazer devido às suas responsabilidades. Faz tempo que você não tem gosto para fazer as suas coisas. Então você não trabalha com alegria, trabalha porque precisa. Não sai para se divertir porque não tem ânimo e disposição. Não faz absolutamente nada vivendo a sua vida uma rotina repetitiva que você não consegue ter nenhuma alegria, nenhuma novidade sobre ti. Já faz tempo que você não tem uma novidade para contar. Tudo na mesma. Como é que você está falando? Tudo na mesma. Vamos lá? Vou continuar sobre guerras espirituais aqui, que eu acho que é uma temática muito importante de se falar que quase ninguém fala.
porque nós vivemos guerra? Vamos lá. Briga sem motivo. Existem relacionamentos que são uma bênção fora de casa. Você sai com teu marido para um jantar, para um restaurante, para uma festa de casamento, uma festa de aniversário, para qualquer tipo de lugar que seja fora da tua casa, parece que é um casal exemplar. As pessoas olham para o teu casamento e falam, uau, que casal feliz. Olha, eles conversam. Basta entrar do portão para dentro da tua casa que Satanás arruma uma contenda, uma guerra que não tem motivo. Vira uma tempestade por causa de um copo d'água, uma segunda guerra mundial dentro da tua casa, que às vezes a briga está menos solta e os dois estão pensando onde começou a briga, que eu não lembro nem o motivo que eu estou brigando. Dorme de mal, sem se tocar, sem se fazer carinho e acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. Né? E aí, oi meu bem, bom dia, parece que não teve nenhuma guerra no dia anterior. E quando chega a noite, toda a guerra, todo o processo repete e continua. Palavras de agressividade começam a se tornar normal dentro da sua casa. Aonde o filho olha para uma mãe e fala que não ama a mãe. Aonde a mãe olha para um filho e fala que detesta o filho, que se arrependeu de ter tido ele. Aonde um pai vive na mesma casa e a casa que era para ser um lar, e a casa que era para ser uma bênção, e a casa que era para ser feliz, é um lugar de opressão, ao ponto que você prefere às vezes ficar no teu trabalho do que chegar em casa. Se pudesse, chegasse em casa só para dormir, chegaria. E você começa a viver esse cenário. A promessa que seria um pedacinho do céu, a sua casa começa a ser mais parecido com o inferno do que no céu. Guerra na vida financeira. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você dedique, parece que o seu dinheiro não rende, parece que você não consegue prosperar, você não consegue ajuntar, você não consegue bater meta, você não consegue comprar as suas realizações. Tudo que você faz, você pode aumentar esforços que não chega em lugar nenhum. Foi promovida, aumentou o teu salário e parece que nada aconteceu, porque você nunca vive sobra, mas sempre vive em dívida. Então o teu dinheiro não rende, desaparece, você não sabe para onde ele foi. Sempre está pagando coisas, as coisas quebram antes de quitação, você está pagando um sofá que nem existe mais, você está pagando a televisão ainda que já queimou, você ainda está gastando dinheiro com aqueles compromissos e você não consegue ter uma prosperidade. Quando começa a juntar dinheiro no banco, que você começa a se apertar, você começa a se privar, você consegue agora economizar muito dos gastos, se privando de muita coisa para fazer uma poupança, para fazer um cofrinho, para fazer um caixa, e quando você acha que está crescendo o dinheiro que está juntando, acontece algo catastrófico, que você tem que gastar todo o dinheiro juntado em uma emergência. É um carro que bate, é uma cirurgia que aparece, é um imprevisto, é algo que acontece que todo o teu dinheiro que estava guardado, exatamente o valor para consertar aquele carro, para fazer aquela cirurgia, ou aquilo que acontece como incidente, é exatamente o valor que você tinha guardado e você volta para estaca zero sem nunca conseguir ajuntar nada. E isso está te dando um cansaço, desgaste físico, porque você sempre foi trabalhador, só que de repente você não consegue ter mais nada construído, porque você faz tempo que você está numa esteira, aonde você anda, e em lugar nenhum chega. Eu posso ficar aqui horas e horas. Horas e horas falando de relacionamentos instáveis, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu poderia falar muita coisa. Então, guarda o que eu estou falando. A nossa vida é uma guerra espiritual que nós temos que estar pronto para ela. A nossa vida é uma guerra espiritual que nós temos que estar pronto para ela. Quase ninguém fala sobre guerra, quase ninguém fala que levar santos ou reminar a gai, quase ninguém fala sobre guerra, desafios, quase ninguém fala sobre os desafios diários que nós vamos ter, só que é verdade. E nós temos que ter nossas armas espirituais para poder guerrear. Por isso que eu prego tanto sobre dom espiritual, porque dom espiritual se torna também arma para enfrentar contra os planos do diabo. Discernimento de espírito faz você identificar onde está Deus e onde está o diabo. Visão faz você enxergar o que você não está vendo. Pegou? Então vamos continuar aqui, vamos acelerar. Eu quero falar sobre 3 níveis de guerra que hoje eu vou te ensinar
para você começar a entrar dentro dessa dimensão. Eu vou falar uma coisa para você, não adianta ignorar, não adianta bater na madeira para isolar, não adianta levar com descaso, não adianta falar que não acredita, porque isso tudo não vai se resolver. Não vai se resolver. Então, saiba da existência, se revista e vai para o ataque, e vai para a guerra. Não só fique na defesa, como também saiba atacar, porque existem pessoas que têm inveja de você. Você sabe que a inveja é pior do que macumba? A própria Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, diz assim, olha que linda a Bíblia diz para nós, o rancor a Bíblia diz que o rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Olha o que Salomão falou, que o rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas a inveja, quem consegue suportar? Então tem gente que inveja você, e eu sei que quando alguém fala de inveja para você, talvez a primeira coisa que salta na sua cabeça é meu Deus, o que eu tenho para as pessoas invejar de mim? Porque, na verdade, quando fala-se a palavra inveja, a tua mente já se conecta a dinheiro, mas tem gente que tem inveja de todas as esferas e de todos os níveis. Tem gente que tem inveja da tua energia, tem gente que tem inveja do teu sorriso, tem gente que tem inveja do teu cabelo. Depois que alguém tocou no teu cabelo, cortou o teu cabelo, desde aquele dia teu cabelo não cresce da mesma forma, não volta para o volume que era, começou a cair e quebrar tudo. Ao ponto de você estar pensando que vai ficar careca. Ou seja, tem inveja do teu cabelo, tem inveja do teu sorriso, tem inveja do teu dom, tem inveja da intimidade que você tem com Deus. Tem gente que inveja a forma que Deus fala contigo. Menina, todo culto que você vai, um profeta revela para você, não sobra nada para mim, não? Pô, é só você? Menina, tu ganha tudo, né? Tu fala, Deus, eu queria tanto aquela camisa, Deus usa alguém para te dar. Eu não ganho nem injeção na testa. Todo mundo gosta de você, né? Você é comunicativo onde você chega, porque comigo todo mundo vira cara. Tem gente que tem inveja de você. E se não bastasse a inveja que tem contra você, tem gente que faz trabalho de feitiçaria contra você, colocando cabelo, unha, foto impressa, seu nome completo, encruzilhada, dentro de sapo, manguezal, cemitério, onde encruzilhada, tudo para tentar destruir a tua casa e a tua família. E enquanto tem gente meia-noite lá no cemitério, fazendo feitiçaria contra a tua vida, pegando corpos que estavam enterrados para comer, para fazer obra de feitiçaria com corpo em decomposição, matando o animal, arrancando o coração de boi, colocando o teu nome, enquanto eles sacrificam, tá aí você, a bela adormecida, dormindo, vendo Netflix então, acompanhando uma série vulnerável. Por quê? Porque já faz, não lembra da última vez que você fez jejum, o jejum que você faz é de 2 horinhas, já dá uma fome, você come, o jejum que você faz só pula o café da manhã, já entregando já no almoço, ou então faz um jejum de, café, de chocolate, de refrigerante. A amada não gosta de ler a Bíblia, o irmão não ora nem 1 hora por dia, subir no monte você não sabe a última vez que você subiu, que o único monte que você está indo é um monte de coberta e um monte de comida. Quer dizer, você é uma pessoa que não sabe se revestir, porque você é igual aqueles crentes que não conhecem o poder do sacrifício, não conhecem o poder da palavra, e começa a atribuir para Jesus, dizendo assim, ele já fez todo o sacrifício na cruz por mim. Não, o sacrifício que ele fez na cruz por mim foi de me comprar, porque eu não tinha capacidade de pagar pelos meus pecados. Então, o sacrifício da cruz me salvou, me curou, mas não isentou meu sacrifício, não. A Bíblia continua sendo verdade na minha vida. Então, tem casta de demônio que só sai através de jejum e de oração, vai jejuar, preguiçoso. Amos que me amam, que de madrugada me buscam, me encontrarão. Vai pagar preço de madrugada, preguiçoso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vai ler a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que você peca muito? Porque você não guarda a palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Está sem direção porque não tem palavra. Passa céu e passa terra, mas a minha palavra não vai passar. Ou seja, a Bíblia a todo momento fala sobre armamentos espirituais que nós não estamos usando. Por isso que a tua fé está fraca. Sabe por que a tua fé está fraca? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo tu não escuta a pregação? Sabe que eu tenho recebido mensagem aqui dos meus amados, dos meus irmãos, e me alegra muito, pastor, depois que eu estou fazendo a campanha da live, eu estou me sentindo fortalecido, eu me aproximei de Deus, eu voltei para Jesus, eu estou ficando firme. Por quê? Porque constantemente você está ouvindo uma palavra de Deus, você está ouvindo algo que é espiritual, e isso alimenta a tua fé, você está botando o seu espírito para ficar robusto, alimentado. Teu corpo não precisa de alimento? Se você deixar teu corpo sem comida, ele fica fraco, teu espírito também.
Só que o teu corpo come com a boca, o teu espírito come com o ouvido. Por isso que o diabo na Bíblia não derrubou ninguém no soco, mas derrubou falando. Eva não precisou cair no embolo de briga com a serpente. Só bastou dar ouvido para ela. O diabo não entra no corpo da serpente para se utilizar do veneno peçonhento de uma serpente venenosa. Ele não quer usar nem as presas nem o veneno, ele só quer usar a boca para falar. Porque tudo que o diabo precisa é que você dê ouvido para ele, mais nada. Faz sentido para você? Por isso que se uma campanha da live te fortaleceu, você não deve cessar, você não deve parar, você deve estender. Alabandoré Vassari. Você deve estender. Porque o que Deus vai fazer sobre a tua vida vai te fortalecer. Só que você tem que entender uma coisa, não é só Deus que vai fazer, mas é Deus em você. Quem toca no mar é você, Moisés. O mar se abre, quem toca na rocha é você, e a rocha vai verter água. Quem toca no Nilo é você, ele vira sangue. Quem coloca a mão no enfermo é você, e Deus cura. Imporão as mãos sobre o enfermo e curarão. Quem pega o evangelho é você, e Deus coopera com sinais. Então não pensa que você vai deitar numa cama, ligar o ar-condicionado, ligar a televisão. Tá fazendo o quê, irmã? Estou esperando Deus fazer um milagre. Vai pra guerra. Vai pra guerra, meu irmão. Aleluia! Alguém tem que guerrear na tua família. Quebra todas as maldições hereditárias. Tua avó se separou, tua mãe se separou, tua tia se separou, você está se separando. Todo mundo, ninguém é feliz da vida sentimental. Alguém precisa guerrear. Teu avô não prosperou, fez uma casa no quintal. Teu pai construiu do lado, você construiu em cima. Teu filho está construindo do lado. Virou um condomínio fechado, ninguém sai dessa praga. Vai para cima, meu irmão! Você é uma pessoa, você é um querido, você é uma irmã, você é um irmão, que Deus está te chamando para entrar na peleja, para entrar na guerra, a levar a canto, porque os demônios, aprenda uma coisa, os demônios não respeitam o teu anel, o teu estudo da faculdade, o teu dinheiro que está na conta bancária. O diabo só respeita quem tem autoridade, quem tem unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Aí sim, nós estamos em guerra. De novo, nós estamos em guerra constantemente. E é por isso que quando você estiver em um nível de santidade, quando você estiver em um nível de espiritualidade, quando você estiver num nível de intimidade, se prepara para ser atacado, dormindo e acordado. Está acordado, o diabo está tentando, está dormindo, no sonho você tem guerra. Se prepara para a guerra. Se prepara para a guerra. Vamos lá, 3 níveis de guerra para me concluir aqui essa pregação. Primeiro nível de guerra, mente, carne e principado e potestade, reino, espírito. Então eu tenho guerra na mente, na carne e no espírito. Quais são os 3 níveis? Repete comigo. Queria falar sobre 5, mas vou falar sobre 3 hoje. Mente, carne e espírito. Mente, carne e espírito. De novo, mente, carne e espírito. Mente. A mentalidade, carne. Vamos falar sobre carne? Gálatas 5. Nosso corpo, nossa carne milita contra o espírito contra a carne. Fala sobre o fruto do espírito, sobre as obras da carne. A tua carne, ela não vai se converter nunca. Só quando você for arrebatado, porque aí o corpo corruptível deixa de ser corpo corruptível para você ser um corpo glorificado. Enquanto você estiver dentro desse corpo corruptível, ele não se converte. Paulo diz que se mortifica. Está aí a oração que Deus me ensinou. Mortifica minha carne, vivifica meu espírito, mortifica. Então o corpo não se converte. Quando você aceitou Jesus, seus hormônios não aceitaram Jesus junto com você. Então você vai ter que lutar contra os seus instintos, né? Impulsos. Você pode ver que até no reino animal, nós somos animais racionais, nós somos animais. E o animal irracional, você pode ver sobre o instinto. Nós temos que lutar contra os nossos impulsos e ganhar uma ferramenta chamada domínio próprio, que só o Espírito Santo pode dar. Que é domínio próprio, não é a perda da vontade, é o domínio para não cometer as minhas vontades. Então a tua vontade vai continuar a mesma. Pastor, calma aí, eu tenho a mesma vontade que o ímpio tem? Tem. E qual é a diferença de eu ser crente? É que o ímpio tem vontade e faz. Você tem vontade e nega.
pelo Espírito Santo que habita em você. Então, vai ser normal alguém te bater e você querer se vingar, vontade. Então, realidade da vontade, se vingar, revidar, domínio próprio do Espírito que causa em você, dar a outra face, mesmo querendo bater. Então, meu irmão, solteiro, casado, namorando, você vai sempre lutar contra a sua carne. É verdade ou não é? Tá solteiro, tá lutando contra a tua carne para você não se prostituir, para você não se masturbar, para você não ter contatos físicos com outras pessoas. Aí você começa um namoro, aí você fica lutando contra a tua carne para não entrar em fornicação, se relacionar sexualmente com a sua namorada. Aí você noiva, aí você já tá com medo de quebrar o passo, de você errar. Aí você casa, aí tu tem que lutar para não adulterar, que aí você quer uma experiência nova, quer conhecer outra pessoa, quer... Olha aí que loucura. É constante. As pessoas acham que assim, ó, o adolescente fala, pastor, eu tô sozinho, pastor, eu tô adolescente aqui, eu tô lutando, pastor, como adolescente, para mim não me masturbar. Eu quero namorar, porque Deus sabe da minha fraqueza. Aí tu namora, tá, pastor, piorou, pastor. Piorou, porque antigamente eu queria me masturbar, agora eu quero já ter relação com a minha namorada. Aí tu casa com o pastor e piorou mais ainda, pastor. Porque minha esposa às vezes não gosta daquele, né, de fazer, o que, pastor, tem uma menina lá do meu trabalho que a menina tá jogando para mim. Eu já tô quase, então você vê que a cada momento você joga para outro nível. Você acha que o próximo nível sempre vai ser mais fácil. Quando na verdade não tem mais fácil. A verdade é que você vai sempre estar lutando contra você. E o diabo sabe da tua fraqueza, ele sempre vai vir, irmão. É igual quando você se machuca. Machuca pra você ver. Tu pode machucar o dedinho, tu nunca bate o dedinho. Machucou o dedinho, tu vai bater em tudo que é canto do dedinho pra sentir mais dor. Já reparou que quando você se machuca, parece que tudo mira no machucado pra você se machucar, porque tá mais sensível? Não posso bater meu pé que eu machuquei. Tudo bate no teu pé. Então o diabo sabe onde o diabo sabe onde dói, vai mirar ali. Então, aonde o diabo aparece? Na carne, nos impulsos, tentação. Vamos lá? A tentação é própria da nossa carne. A Bíblia diz, isso é Bíblia que eu estou falando, presta atenção. Que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não deixa se tentar pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa um desejo tão forte comparado com o desejo de uma grávida. Está fazendo sentido para você essa live? Então, aprenda uma coisa. O diabo, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai te tentar, a tua carne vai te sentir vontade da tentação que ele te dá, a tua mente vai acreditar na mentira, e depois quando você vê, você tem laçado. Então, olha a quatro esfera. Ele joga a tentação, a tua carne fica com vontade da tentação, a sua mente acredita na mentira que ele criou, e quando você vê, você tem enlaçado, preso. Todo preso, né, no laço do diabo. Pegou a visão? Então, como é que acontece? Exemplos, tá? Você dentro de casa está passando um problema. Dentro desse problema, teu marido não te elogia, tua esposa não te elogia. Enquanto você vive esse problema no relacionamento que o teu marido não te elogia, não te procura, não te beija, não tem mais sexo, está vivendo um momento frio, fraco, parece dois irmãos dentro de casa, a cama ficou tão grande que não toca mais em você, e quando toca parece que está te arranhando, parece que é uma faca te cortando, você já está com nojo dele, você já está passando uma fase dentro do teu relacionamento horrível de desgaste. E enquanto você passa esse desgaste dentro da tua casa, lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, tem um atribulado, que é bonito, mais bonito que o teu marido, ou mais bonita que a tua esposa, porque se cuida mais, porque se veste melhor, porque usa perfume, não sei o quê. E esse queridinho aí é todo galanteador, leva flores para você. Teu marido nunca te deu flores. Leva flor, uma flor, entregue para outra flor. Aí você... Olha, meu Deus, menina, eu sou casado. Para! Não posso. Aí ele vai embora assim. Menina, se eu quisesse. Mas eu não posso pecar. Quer dizer, o pecado para você é ir para a cama com ele, mas o pecado não começa na cama, o pecado vai toda estrutura. Passa no outro dia, ele chega,
olha para você e aí você não percebe, mas agora você acha que não está pecando, mas agora você percebeu que você está indo mais arrumada para o trabalho. O cabelo que você ia bagunçado já não está mais bagunçado. A maquiagem que você não usava, você está usando. O batom, só que você não percebeu que você está mudando o seu comportamento. Porque as pessoas que estão perto de você dizendo, o que foi, Rayane? Você mudou. O que está acontecendo? Nada não. Fala, Rayane, você não era assim, que você está no trabalho toda cheirosa, toda arrumada. O que mudou? Nada, estou me cuidando, eu estou me arrumando para mim, eu tenho que me cuidar. Tu não fazia isso. Pá, tudo me acusam, tudo me julgam. Porque o último a perceber é a pessoa que está enlaçada pelo laço do diabo. Aprenda uma coisa, todo mundo que está sendo enlaçado já começa a se comportar diferente sem que perceba. As suas atitudes, a sua fala, o seu comportamento. Pegou a visão? E aí começa uma conversa na internet sem que você perceba que já está muito mais além. É só conversa, mas só conversa com a pessoa. O telefone toca e você já sabe o que é aquela pessoa falando. E aí você começa assim, ó. Plim! Aí tudo. E o corpo fala, ó. Oi, tô podendo falar. Nada, Jesus. Falei nada, pode ver aqui, ó. Falei nada que ele é bonito, falei nada. Só tô conversando. Não tem nada demais. Ah, por que eu não deixo os outros ver? Porque vão pensar errado, vão me julgar, né? E tudo me julgam. Oi, gostei também de te ver hoje. Você tava lindo. Quando vê, a conversa que você tem com essa pessoa, guarda o que eu tô te falando. Se você pega e vai rolando ali, ó, você não conversa. A quantidade de conversa que você tem com essa pessoa, você não conversou com a tua mãe, com o teu amigo, com não sei quem. Porque, na verdade, tu nem gosta de ficar digitando tanto, escutar áudios longos. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu. Tá acontecendo. E você acha que tá se sentindo adolescente. Porque essa sensação que o diabo vai colocar. Dá aquele friozinho na barriga. Oh, meu, aquele arrepio. E não sai da minha cabeça qualquer música que toca, olha fulano. E quando você vê, você já está enlaçado sem você perceber. Quando você percebe é tarde demais, porque você já está apaixonado. Quando você fala, acho que estou apaixonado, você já estava e não percebeu. E agora você está colocando tudo em risco. Porque aí você vai para o próximo passo, você se deita com a pessoa, você tem uma relação com a pessoa e daqui a pouco o que era bom fica melhor ainda, porque a pessoa parece que é compatível a você, ela beija igual você beija, ela usa o perfume que você gosta e daqui a pouco você começa a fazer comparações. Resumindo, quando você vê, você já não quer mais a sua família, você larga a sua família, fica com essa nova pessoa e quando você vê, essa pessoa não era tudo aquilo, isso foi tudo uma farsa, tudo uma mentira, você foi totalmente enganada, se sente traída, enganada por uma pessoa que mentiu por você e daqui a pouco você é abandonada. E aí você perdeu a sua família, você perdeu a sua paixão mentirosa e quando você vê, você está sem ninguém. Isso aqui eu fiz uma simples narração de coisas que estão acontecendo exatamente agora na sua vida e que dá tempo de cortar o laço. Então aprenda a tática do diabo, se quiser anota, para não esquecer, anota. Você falou, caramba, pastor, tu tá falando tantas verdades que eu nunca anota, escreve no espelho da casa. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos errantes. Não procure em ninguém perfeição, nem em mim que sou pastor, nem no outro que é padre, nem no outro. É burrice, é tolice. Para de querer enxergar. E outra coisa, quando você enxergar a fraqueza de alguém, porque essa pessoa foi sincera com você, se abriu, se expôs, louva a Deus, porque essa pessoa confiou em você, essa pessoa está sendo verdadeira, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com a verdade porque já gostou da mentira. A mentira só dura enquanto a verdade não chega. E o que a gente gosta de mentirosos? Você gosta daquele crente que se faz do santarrão. Você gosta daquela pessoa que se faz... Não, irmão, aprenda uma coisa. Os maiores homens da Bíblia contaram a sua fraqueza. Moisés, a próprio punho, escreveu a carta, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Escreveu que ele matou um homem e enterrou. Foi ele que escreveu. Paulo também disse, quando chegar aí, eu não sou digno que me glorie, porque foi me posto um espinho na carne, para não ficar soberbo. O mensageiro do diabo me batia. Então... Paulo contou. Então, quando você conta a sua fraqueza, olha, cada um tem uma fraqueza. Cada um vai ter que lutar contra. E cada um tem. E a tua fraqueza não é minha. A tua luta não é minha.
Talvez você não pode olhar para um bar que lembra você do tempo que você era cachaceiro, pinguço, caía no chão, não sei o quê. Enquanto outros vão beber e não fica pinguço. Então tem gente que sabe beber moderadamente, sabe ter equilíbrio para beber. Tem gente que é desequilibrado. Porque a fraqueza dele é bebida. Tem gente que não pode ver uma mulher, que a fraqueza dele é mulher. Tem gente que não pode ver um homem, que a fraqueza dele é homem. Você quer ver um exemplo? Vou falar uma coisa aqui que vai doer, que ninguém crente fala, muitos pastores. Tem muita gente que é homossexual, se converte, vai para a igreja, e que Deus liberta. Tira a vontade, tira o gosto, tira o desejo. E a pessoa pode casar com uma mulher, constituir uma família, ter filhos, e ele agora é homem. Creio. Conheço pessoas assim e que Deus fez essa obra. Aleluia. Só que tem outros que vão ser salvos, que são homossexuais, têm desejo pelo mesmo sexo, se converte a Jesus, olha só, se converte a Jesus, pede para Deus tirar essa vontade, e essa vontade não sai. E o que ele faz? Ele era alguém que vivia na prática, e agora ele está servindo a Deus e está renunciando à prática. Tem um rapaz que é famoso, que a Cássia gosta muito dele, esqueci o nome dele, cara. A Cássia está dormindo. Amor? Cássia? Tá acordada? Qual o nome daquele rapaz que você gosta muito, que ele é engraçado, você se converteu, está indo para a igreja da Cassiane? Lucas. É o Lucas mesmo? Que tem o cabelo lisinho, está indo na igreja da Cassiane, ele é homossexual, está indo na igreja, faz maquiagem, andava com o Bolsonaro. Ah, não, Augusto. É Augusto? É Augustinho, Augusto, alguma coisa assim. Pronto, vou dar um exemplo dele. Achei Augusto, alguma coisa assim. Exemplo. Ó, ele era altamente, né? Ele era homossexual, se converteu na igreja da Cassiane, está lutando contra si, mas você vê claramente, nitidamente, que a fraqueza dele é essa aí. Ele vai ter que lutar contra até Jesus voltar. Mas parabéns pelo gosto, pela força de vontade dele. Você entendeu? Parabéns pela força de vontade dele. Parabéns. O GC Aguiar, uma vez contou na live, né, que estava se afastando, se desviando da igreja, saindo do sistema gospel, aí assume um relacionamento com o menino, canta a música do mundo, não sei o quê, voltou para Jesus, largou o menino, mas a vontade está lá. Vai lutar contra a vontade. E parabéns para ele que está lutando contra a vontade. Vai ser a guerra dele. Vai ser a luta dele. Que não é diferente da tua. Que pode não ser igual a dele. Porque a fraqueza dele é lutar para não ter relação contra o homem. Você talvez tem que lutar para não ter relação contra a mulher. E se você não tem nenhuma fraqueza dessa parecida, então você tem que lutar para você não se envaidecer. Ou então tem que lutar para não se entregar à luxúria, porque o dinheiro tomou conta de você. A fraqueza de Judas era dinheiro. Então, você tem que lutar, sempre vai ter uma guerra. E é por isso que você se sente cansado, porque não te ensinaram dessa guerra, não te falaram dessa guerra. E você está dizendo, meu Deus, eu estou na igreja, essa vontade miserável não sai de mim. E eu me sinto o pior ser humano da face da terra, Deus. Porque eu não quero pensar, mas quando eu pego, estou pensando em pecado. Eu não quero pensar, mas quando eu vejo, eu estou errando na minha mente. Quem nunca? E aí Deus está dizendo, minha filha, mas eu tenho me agradado de ti. Como, Deus? Se eu penso nisso, eu quero pecar. Como é que você está se agradando de mim? Eu estou me agradando porque na época você vivia no pecado, vivia na prática. E agora você tem vontade e renuncia os seus espinhos na carne e renuncia os seus desejos porque você me ama, porque você me agrada. É você falando a verdade e a real para o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, você está vendo que eu estou cheio de vontade. Eu estou igual o José. Eu estou cheio de vontade, Jesus, ó, já estou sem capa. José estava nu. Sabe por que José correu nu? Porque ele já estava no início de uma relação. Ah, gente, pelo amor de Deus. José na Bíblia, José no Egito, ele correu da mulher de Potifar, por quê? Porque a casa estava vazia, não tinha ninguém, ela ficou com a capa dele e ele correu pelado. Que aproximação é essa para ele correr pelado? Porque ela segurou a capa dele e ele correu. Que capa é essa? Do super-homem que só esconde, só usa a tampa de trás? Não, a capa de judeu tinha um buraco que colocava a cabeça, tampava a parte da frente, a parte de trás e tampava e amarrava com cinto. De repente a capa está na mão dela, está sem cinto, ele está pelado. Como é que ela tirou essa capa? Porque se puxasse pela trás, fica preso no pescoço. E aí ele ia ficar preso, mas não ia largar. Agora ele corre nu. José nunca correu dessa mulher, gente. José correu da mulher de Potifar. José nunca correu da mulher de Potifar. Leia a Bíblia com interpretação. José correu dele. Porque ele sabia que se ele continuasse ali ia dar caô.
Então, fugir da aparência do mal. A Bíblia não manda enfrentar, manda fugir. José, para não pecar, ele fugiu da vontade dele, do desejo dele, daquilo que ele queria. Porque a vontade de José, é homem de Deus, José é um homem que discerne o Espírito, que revela sonho, é um grande governador, Deus vai fazer dele um grande governador, é brabo, mas a fraqueza está ali. E tenha essa certeza de admiração, que o teu pastor que você admira, ele pode ser um homem de Deus, mas ele luta contra a carne e impulsos. Que o teu líder, ele pode ser um homem de Deus, você luta. E é por isso que a pior coisa é ser crente, às vezes, na sua mentalidade, dentro de casa. Porque quem vive com você, conhece você. E aí tem gente que olha para você, por conhecer da convivência, não vê você como homem e mulher de Deus, porque acaba vendo sua fraqueza. É verdade ou não é? Aí tem pessoas que estão dormindo aí na tua casa, morando com você, às vezes é tua própria esposa, teu marido fica assim, ó. Ai, ai. Saiu, o pastor não conhece. Queria contar pro pastor essa tua versão. Crente coisa nenhuma. Quente do rabo quente aí, ó. Tenho de casa é isso aí. Lá fora quer ser obreiro. Tenho de casa é isso aí. Domingo tá na igreja. O diabo usa pessoas dentro da tua família, dentro da tua casa, para tentar te alfinetar, para tentar te acusar. Acusador é o diabo. Porque eles queriam ver em você um anjo. Então qualquer coisa que você faça, Satanás vai usar a boca de pessoas para te atingir. Eu vou entrar dentro dessa esfera. Deixa eu terminar aqui, porque essa live é uma live que eu dou um curso só sobre guerra espiritual, e você sai como um guerreiro, tá? Essa live aqui é só uma pincelada. Esse aqui é um estudo que eu tenho, que eu te dou, irmão, aqui de hora, de 3 dias. Só sobre batalha espiritual. Então vamos lá. Mais uma pincelada que já vai fazer você ser guerreiro. Eu vou falando coisas aqui que a tua mente vai... Parece que tu tá vendo um filme. Tu fala, caramba, minha mãe faz isso comigo. Caramba, meu marido purinho. Pastor, parece que o senhor está aqui em casa. Tem coisa que o senhor fala aí, pastor. Parece que o senhor conhece minha vida melhor do que os outros. Porque eu estou passando isso. Pegou? Então quem tem discernimento de espírito vai ouvindo. Vai entendendo. Então, existem guerras. Primeiro, no corpo. Nós vamos terminar sobre 3 esferas. Primeira batalha, carne. Diga assim, ó, minha carne não se converte. Ela se mortifica. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entrem em tentação. Vigiai, vigilância. Oração, orai. Para que não entrem em tentação. Porque o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então a tua carne é fraca. Tua carne é fraca, nossa carne é fraca. Às vezes até de segunda, patinho, lagarto, xanga, moído. Carne é fraca. Tá? Então você tem que estar total vigilância. Para cada tentação, a Bíblia diz que Deus abre uma válvula de escape, porque ninguém é tentado além da sua capacidade. Então, primeiro ponto, minha luta diária contra a minha carne, contra os meus desejos, contra os meus impulsos. Não importa o tamanho que você está, não importa o tamanho que Deus te coloque, de tamanho de espiritualidade, de ministério, de mídia, de status, de dinheiro, de fama. Não importa se você é membro, obreiro, diácono, pastor, apóstolo, bispo, caramba, as 4. Não importa, você sempre vai lutar contra a sua carne, porque ela sempre vai estar aí tentando fazer você errar pelos seus impulsos, desejos e vontades. Então, pega uma coisa, primeiro o diabo vai botar tentação, segundo o teu corpo vai querer, terceiro a sua mente vai acreditar na mentira e no quarto vai te lançar, se você não mudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, mente. Repita comigo, segunda esfera. Nós estamos na aula, irmão, anota. Segunda esfera, mentalidade. Ó, guerra na mente. A nossa guerra é o maior campo de batalha de guerra. Existem pensamentos que o diabo fala na terceira pessoa. O que eu vou falar agora vai fazer um negócio. Meu irmão, vai cair uma ficha desse tamanho na tua cabeça aqui. Tu vai dizer, caramba, pastor, que live foi essa de ensinamento, pastor, que live. Essa live está sendo uma aula. Mente. Deixa eu explicar uma coisa para você. O seu eu governa. Você controla o seu pensamento e as suas vontades. Só que você já teve pensamentos que você não queria pensar e foram pensamentos intrusivos, pensamentos involuntários? Sim? Já pensou o que não queria? Então, se você pensou o que não queria, quem pensou por você? Se você perde o controle da mente
e que você consegue não pensar mais naquilo que você queria, tendo pensamentos que são intrusivos, quem pensou por você dentro da sua mente? Vou falar uma coisa mais forte ainda. Existem pensamentos que aparecem para você na terceira pessoa. Existe pensamento que não é na primeira pessoa. Como assim, pastor? Vou fazer esse exemplo ficar mais simplificado. Existe pensamento que eu quero beber água, eu quero comer biscoito. Eu pensando, eu estou com fome, eu quero amanhã ir no mercado, eu amo minha família. Eu pensando. Só que tem pensamento que é na terceira pessoa falando. Por que você não se mata? Dentro da minha cabeça, terceira pessoa falando comigo. Por que você não se mata? Por que você não acaba com essa dor? Por que você não se vinga? Vai deixar as pessoas tirar você como bobo? Vai lá e acaba de vez com isso. Toma logo esse remédio. Resolve com a sua própria mão. Você nasceu para sofrer, cara. Você é fraca. Qual é a tua qualidade? Você é incapaz de tudo. Tudo que você bota a mão dá errado. Você não é ninguém. Olha, tua família te abandonou. Teu pai só foi pai para fazer. Ninguém gosta de você. Já passou por isso? Quem é que está falando? Quem é que está falando? Será que essa live já está trazendo luz ou clareza, claridade para a tua escuridão, para você entender que talvez você pode estar muito mais imergida numa guerra do que você pensava? Às vezes a batalha está travada na tua vida. Elevaçai. Às vezes a batalha está travada na tua vida. Às vezes a guerra está lá em cima já, irmão. O pau está atorando e você não sabia. Que você está no meio do caos. Tem gente que está no meio do tiroteio achando que era fogos. Então, pegue a visão, entenda essa palavra antes de eu chamar você ao vivo e orar por você. Antes de eu chamar você ao vivo e orar por você. Que nós vamos começar a live de revelação já já. Eu já passei até do tempo. Antes de começar a live da revelação. Eu estou na live da palavra. Tem gente que acha que aqui IPTM é só revelação. Não é não. As ovelhas virtuais que acompanham a live da palavra sabem que tem palavra dessa. Eu faço questão, cansado ou não, de pregar 1 hora para você. Para você entender todo dia um assunto novo, uma temática nova, um conhecimento novo que vai agregando para a tua vida, nunca mais esquecer. Então vamos lá, guerra na mente. Pensamentos que sorte não é para você. Na verdade você não precisa de sorte, minha sorte é Deus. Eu não preciso de sorte, mas fulano tem sorte, quer ficar com a sorte, fica toda para você. A minha sorte é o Senhor. Nada disso traz sorte. Pé de coelho, ferradura, essas coisas, tudo bobeira. Se pé de coelho trouxer sorte, ele não perdeu o pé dele, coitado. É loucura. Então, aprenda uma coisa para que você possa entender. Pensamentos que eu não nasci para ser feliz na vida sentimental, eu não nasci para ter sucesso, tudo que eu abro fecha, eu desisto, eu entrego. Todos esses pensamentos são totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então, repita comigo, todo pensamento que vem da minha mente ao contrário da palavra de Deus é o diabo me sabotando, é o diabo me enganando, é o diabo mentindo, porque a arma poderosa do diabo é a mentira, é o medo e a dúvida. 3 armas que o diabo ele coloca para tentar te destruir, que é uma das maiores armas dele. Pode falar comigo. É o medo. É o medo. É a dúvida. Deus está arrancando isso do teu coração. E a mentira. 3 armas que o diabo usa. E se você não tomar cuidado, você acredita que o diabo trabalha da inverdade, que é uma mentira tão bem contada que vai ser uma verdade. E daqui a pouco você acredita. Então, calma que ainda vou falar dos espíritos agora que vai ficar mais forte. Então, pegou? Mente. Diga assim, ó, Senhor, guarda a minha mente. Não, tá com preguiça. Eu que estava dormindo, já estou acordado aqui ensinando para você, tá com preguiça. Coloca a mão na tua cabeça e profetiza, porque o diabo não quer nesse momento que você fale isso. Diga assim, ó, Senhor, guarda a minha mente. Vai aí e fala, blinda a minha mente. Mais uma vez.
Guarda a minha mente, Senhor. Vamos lá? Segundo ponto. Mortifica a minha carne e vivifica meu espírito. Vamos embora. 3 orações, 3 orações você vai fazer no dia a dia a partir de hoje. Você vai fazer isso aí, irmão, durante 40 dias. Se a tua vida não mudar, depois disso, em espiritualidade, você vem falar comigo. Todo dia que você acordar, fala, Senhor, blinda a minha mente, mortifica a minha carne, vivifica meu espírito. Blinda a minha mente, você está dizendo, aqui, a minha mente é do Senhor. Capacete da salvação, capacete, proteja a minha mente. Tenhais a mente de Cristo, me dá a tua mente. Vamos lá, Senhor, guarda a minha mente, mortifica a minha carne, vivifica meu espírito. Você está pedindo para Deus colocar o teu espírito para governar a tua carne subjugada, receba domínio próprio, para você não ceder mais às vontades. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que antigamente não conseguia dormir se não pecar. Tu virava para o lado, virava para o outro, o diabo falava assim, vai lá e se masturba. Tu se masturbava e dormia. Pensamentos ruins têm acontecido. Vou falar uma coisa, que tem gente que vai falar assim, eca, que nojo, pastor, como é que pode isso, pastor, existir isso? Meu Deus, pastor, isso aí não existe não, isso aí é coisa do submundo. O diabo está atacando a mente de tantas pessoas, que o diabo coloca muitas das vezes impureza sexual até em adolescente. Até em adolescente. Onde várias destruição acontece em família e casos de prisão, e acontece até mesmo em pedofilia. Quando o diabo atua na mente de um pai para se relacionar com a própria filha. Isso é o diabo, rapaz. E detalhe, quando às vezes a própria filha tem desejos sexuais com o pai, isso é o diabo, menina. Quando a mãe casa com o padrasto, ou o pai casa com a madrasta, e o adolescente começa a ter desejo pela mulher do seu pai. E a menina começa a ter delírio e desejo pelo novo namorado da mãe. Aonde irmã começa a ter desejo pelo próprio irmão. Tudo isso são demônios. Guarda a mente, Senhor. Guarda a mente, Senhor. Guarda a mente, Senhor. Quantos que estão me ouvindo aqui agora que estão passando por isso ou que já passaram? Por coisas que você guarda segredos que nem tua mãe sabe. Porque depois o diabo trabalha na culpa. Meninas que estão me ouvindo aqui agora, mulheres que estão me ouvindo agora de 30, 40, 50, 60 anos, que quando era adolescente, que quando era criança, foram molestadas, tiveram relação sexual, foram abusadas sexualmente, que guardaram o segredo da família, não contaram para a mãe, com medo de ser vista como errada, porque o diabo o acusou dizendo, você também queria. Você também gostou. Quando na verdade você era uma menina. Nós vivemos guerras. E está na hora de você guerrear por você. E agora redobre a atenção pelos seus filhos. Você precisa guerrear na tua casa. Talvez o clima da tua casa não está legal. Talvez o que o diabo está fazendo da tua família não está legal. Sabe por quê? Porque ele está tendo liberdade de entrar e sair da tua casa, está sem fechadura. Alabando a rema. Ele entra a hora que quer e faz o que quer. Mas a partir de hoje, ele vai tentar girar uma maçaneta da tua casa e ele vai levar um susto. Porque não vai conseguir mais entrar. Porque hoje Deus está colocando a chave nas tuas mãos. Eu tenho a chave da via, eu abro porta que ninguém fecha. Mas eu fecho porta também que ninguém abre. Não existe capeta no inferno que abre porta que eu fecho. Deus está fechando portas que estavam abertas, que estavam vulneráveis na tua vida. Aquilo que está acontecendo com teus filhos, você não estava percebendo, você não estava tendo discernimento, você não estava vendo. Deus está abrindo a tua visão hoje, mãe. Ebaraçai, comanahai. Aproveita que teu filho está dormindo, depois da live, vai na cabeça do teu filho, Deus está mandando. Vai na cabeça do teu filho e da tua filha dormindo mesmo. Coloca a mão e faz a oração nele dormindo. Quantas das vezes minha mãe orou por mim, eu estava dormindo. Eu acordava, estava lá. E eu aqui, acordando aqui agora. Minha mãe. Bota a mão na cabeça do teu filho. Fala, blinda a mente do meu filho, blinda a mente da minha filha, Senhor. Guarda o corpo da minha filha. Antes de ser minha filha, ela é tua. Antes de ser meu filho, ele é teu, Senhor. Guarda o corpo, Senhor. Coloca o domínio próprio, dá o Espírito Santo, repreende toda a obra do diabo, toda a artimanha do diabo, seja cancelada agora. Entra dentro da guerra!
Você tinha medo do diabo, tinha medo de ver vulto, tinha medo de ter visão, tinha medo de acontecer alguma coisa, tinha medo de barulho dentro da tua casa. A partir de hoje, quem vai ter medo de você é o diabo, porque Deus está colocando um sapato de fogo nos teus pés. Haverá fogo na tua cabeça até a planta dos pés. Há uma armadura nova espiritual entrando dentro do teu corpo. E quando o diabo olhar para você, ele vai ver a luz que vai reluzir, que vai refletir no teu corpo, porque nós estamos em guerra. Há uma espada desembainhada nas tuas mãos. Deus está te chamando para a guerra. Tem mulheres agora que vão começar a marchar. Tem pessoas agora que vão começar a falar em línguas dentro da sua própria casa, porque você está então dentro da peleja, dentro da guerra, dentro da tua casa. Tem pessoas hoje que vão entrar dentro de uma guerra. Tenha ousadia aí agora, minha irmã. Se você sentir agora fogo, calor, começar a suar, se você começar a sentir agora, meu irmão, a tua mão tremer, um arrepio, uma vontade de pisar no chão com força, marchando, não se assusta. Deus está te envolvendo com o seu manto, com a sua armadura nova, para que você possa guerrear. Vai marchando com autoridade em cada cômodo da tua casa, com a autoridade de Deus, e vai dizendo em cada cômodo: sai do meu banheiro, sai da minha sala. Pode fazer o que Deus está mandando. Pode fazer aí agora que Deus está mandando. Levanta marchando. Vão te chamar de louca. Problema. Depois você vai ver o que vai dar resultado. Não tenha medo de ser contrariada, de alguém não acreditar na tua fé, de alguém zombar da tua fé. Não tenha medo de zombaria, porque eles vão calar a boca com o resultado que vai mostrar a tua vida. Pagou. Deixa zoar da tua fé. Quando você começa a prosperar, tu vira admirado. Deixa zombar da tua fé. Quando você começa a mover o mundo espiritual, começa a te admirar. Então deixa te chamar de louca. Vai marchando em cada cômodo, com a autoridade que Deus está te dando agora, e vai dizendo: sai agora da minha cozinha, sai agora da minha cozinha, sai do meu banheiro, sai da minha sala, sai do quarto das crianças, sai do corredor, sai da parte de trás, unge cada centímetro, cada parte da tua casa, meu irmão, cada lugar. Vai apontando o dedo, vai apontando o dedo. Tem gente que está dizendo assim: pastor, meu sonho é me mudar de casa, nesse quintal não tenho paz. Tu pode mudar de casa para pegar uma casa melhor, mais moderna, mais cara, mais bonita, que bom, é honra. Agora vai sair da casa porque os demônios estão te expulsando, porque nessa casa não tem paz, porque nesse quintal acontece barulho, porque nessa casa não tem um negocinho ruim. Quem tem que expulsar os demônios daí é você. Sai da tua casa quando você quiser receber uma casa melhor, quando você prosperar. Eu vou sair dessa casa aqui não é com medo do diabo, porque o diabo me colocou para correr, não. Estou saindo dessa casa aqui porque eu estou tendo uma proposta, uma oportunidade melhor, de crescimento, de prosperidade, de um lugar melhor. Agora, eu vou sair por causa de demônio. Quem vai sair daí é o diabo agora. Começa com autoridade. Compartilha essa live para a gente bater 2.500 pessoas. Compartilha. TikTok, falta 1 minuto para a live acabar. Quando cair, eu volto e volto com a live de revelação em seguida, tá bom? Nós estamos acabando a live da palavra. Vai na tua casa agora e consagra. Entra nessa guerra que Deus já está te chamando há muito tempo a guerrear, e tu tem medo, porque você só vai de dia. Tem demônios que só atuam à noite. Salmo 91 vai dizer: nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Aprenda uma coisa, e a Bíblia vai dizer assim, ó: nem espanto noturno. Olha aí, ó, espanto noturno. Meu Deus. Não temerás espanto noturno. Você fica na tua casa o dia inteiro e você não tem medo. Quando vai chegando a noite, a tua casa muda o clima. Parece que você sai da tua casa, muda o ambiente, você começa a ter medo da sua própria casa. Tem gente que está sendo expulso da própria casa. Tem gente que está sendo expulso da própria casa. Meu Deus, tem energias que estão te expulsando da sua própria casa. Voltando agora, TikTok, falta... Entra na guerra. Entra na peleja. Entra na guerra, entra na peleja. Entra na guerra, entra na peleja. Eu me estendi demais nessa live porque eu tenho que dar esse conteúdo. Termina agora. Mente, carne, último, espírito, guerra espiritual, diga. Batalha espiritual na mente. Fala corpo. Fala espírito. Quando você entender que você está lutando contra principado e potestade, contra energias, contra espíritos opressores, que demônios que estão destruindo vida, aprenda uma coisa: ele vai se manifestar em quem está mais vulnerável. Todas as vezes que o diabo se manifesta na Bíblia Sagrada para destruir alguém, a maioria das vezes ele quer uma matéria física para atuar no nosso mundo físico. Então ele entrou em serpente, em um homem Gadara, em porcos, todas as vezes em Judas.
Pegou? O diabo ele vai entrando, ele vai tentando se materializar. Então, às vezes você vai ver mais ele usando pessoas do que aparecendo em vulto. Mais usando pessoas do que você vê. Ele aparece em vulto, aparece. Ele aparece em espírito, ele aparece. Eu já tive várias experiências. Várias. Só que ele vai aparecer muito mais em matéria. É por isso que não faz sentido a tua mãe falar que te odeia. Mamãe não odeia o filho. Não é ela. É por isso que você escuta a palavra de pessoas perto, de pessoas próximas, de pessoas que você ama. Palavras essas que doem mais do que um tiro, do que um tapa. Palavras que nem o inimigo é capaz de falar. Então tem hora que você olha para o olho do teu marido e você fala, não é o meu marido, é o diabo. Tem pessoas que falam coisas para você e depois esquece que os próprios falaram e tais palavras falaram. Às vezes você está olhando para o teu filho, mãe, e você gerou teu filho, ele nasceu de dentro de você. E você olha para os olhos do teu filho e teu filho fala cada palavra, cada cenário que você fala, não é o meu filho. Eu conheço meu filho e esse aí não é o meu filho. Teu filho está tendo comportamentos que não é o teu filho. Teu filho está tendo atitudes que não é o teu filho. Uma mãe conhece um filho. E você conhece pelo olhar. Eu sei aonde está o diabo, irmão. A maioria das vezes é pelo olhar. Você quer ver um exemplo? Sabe como é que eu chego no culto muitas das vezes e boto o demônio para manifestar? Como é que eu chego na frente da pessoa e falo, sai que eu já te vi, a pessoa grita no meio do culto? Ninguém vê. Mas o mundo espiritual é velocidade. Eu vejo rápido. Eu sou veloz no mundo espiritual. Não mais. Mas eu estou cada vez mais adquirindo velocidade. Eu sou veloz para identificar. Aprenda uma coisa, pode ser ruiva, negra, branca, loira, morena, de qualquer tipo de cor. Eu consigo ver, às vezes, o mesmo espírito da pessoa. Como assim, pastor? Os demônios não são onipresentes. Mas quando vem uma linhagem, por exemplo, eu tenho um estudo que eu dou para você. Isso aqui é um curso que eu não posso falar aqui. Eu não posso falar aqui ao vivo. Por quê? Porque tudo dá processo. Mas na mentoria eu dou. Aprenda uma coisa. O pombo. Não é um demônio, é uma linhagem. E dentro dessa linhagem tem várias. Sete saias, cigana, rana vermelha, rainha do cemitério, dama da noite. E tudo isso é linhagem. Maria Navalha, Maria Mulambo. E tudo isso tudo é uma linhagem. Às vezes eu estou dentro do culto em várias mulheres diferentes. Eu vou viajando em vários países. Estou eu aqui pregando, e a pessoa tá João, quero falar contigo. Depois eu quero te chamar, depois da acabar lá eu vou te chamar. Às vezes eu estou pregando no culto, aí eu olho para uma mulher, a mulher tá aqui no culto normal. Quando eu olho de novo, ela está assim para mim assim, ó. Quando faz eu olhei assim, ó. Ninguém vê, é imperceptível. Quando eu olho, eu falo, tá ali dentro. Eu chego, o demônio manifesta. Fique atento às expressões. Fique atento no olhar. O olharzinho muda, a feição muda, você já consegue ver. Então nós estamos em guerra espiritual. Às vezes a tua mãe está precisando de socorro. E aí você está criando um sentimento de ódio pela tua mãe, de ódio pelo teu pai, de raiva pelo teu marido, de ira pela tua esposa. Você já está assustado, que você já está se vendo como uma mãe ruim, porque você já não está amando mais teu filho. Você está ignorando a presença, porque você está dentro de uma luta espiritual e você não sabe vencer. Então, quando você não tem armadura para guerrear, você sempre vai ser vencida, derrotada. E é isso que você quer ser, uma derrotada? Um derrotado? Ou você veio para vencer? Gente, vamos terminar aqui a primeira parte da live, que eu passei 1h30 de palavra. E se você não entendeu nada sobre guerra espiritual aqui, irmão, tá muito ruimzinho para você entender. E se você também entender e não exercer a armadura espiritual para você entrar dentro desse combate, também não adiantou de nada. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Vamos orar? Vamos orar? Levante as mãos como se estivesse segurando uma espada agora. Que nós vamos entrar em guerra. Vamos lá? Vamos orar agora? Levante as mãos para cima como se estivesse levantando uma espada. E feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, agora nós entramos em guerra. Se concentra, se liga aí, porque você vai sentir.
Se liga e não tenha medo não. Tenha medo não. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando em guerra. Cada guerreiro, cada guerreira que está levantando as mãos, que está representando uma espada agora, eu quero te fazer um pedido. Aonde houver, meu Deus, um demônio, aonde tiver um principado, uma potestade, exorte maligna, eu quero pedir agora pela autoridade do nome de Jesus agora. Demônios que entraram dentro da casa, dentro da mente, demônios que estão tentando destruir a mente desse marido aí, dentro dessa esposa aí, do filho, da filha, desse parente que mora dentro de casa, desse quintal. Em nome de Jesus agora. O teu fim chegou. Acabou o tempo de você habitar nessa casa. Acabou o tempo de você habitar dentro desse corpo, dentro dessa mente, de usar dentro usar essa boca. Você não é mais hospedeiro, você não vai ter mais hospedagem aí. Pega toda a tua bagagem e bate em retirada agora. 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 Que estava dormindo vai acordar. Tem gente que vai falar dormindo. Aí agora, Deus vai libertar pessoas. Agora. Sai dessa casa, sai de cada cômodo. Coloca sapato de fogo no pé dessa mulher. Que aonde ela pisar e agora incendeie. Toda a força do mal perca força. Bate em retirada. Sai para nunca mais voltar. Sai desse quintal. Sai dessa casa. Sai dessa família. Sai! Sai, nós estamos em guerra. Alabandarabachúria. Se liga com Deus essa pedir aí. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim. Me esvazie de mim. Só Declare isso. Declare isso na tua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Olha a irmã dizendo, a minha mão está queimando como brasa de fogo. Deixa Deus te encher. Nós deixamos, deixa Deus te encher.
Deixa Deus te encher. Jesus, Senhor, blinda a minha mente. Mortifica a minha carne, vivifica meu espírito. Coloca a minha carne subjugada, meu espírito para governo. Senhor, coloca armamento espiritual para mim entrar na guerra contra toda a obra do diabo agora. Agora. Calahashi como no reva. Ah, como tu que na... tá?
Você que ama a obra de Deus, estamos começando o nosso ministério aqui, estamos na fase da inauguração, hoje a obra estava a todo vapor. Você que ama a obra de Deus, você não é obrigado a fazer nada, também sentindo no coração, não faça, tá? Mas você que ama a obra de Deus e sente no coração de fazer uma oferta voluntária, vendo uma coisa, a oferta fala sobre entrega. Deus não se impressiona com o dinheiro que você entrega, se impressiona com a entrega que você faz. Então, ame a obra, abençoe a obra de Deus e seja fiel a esse ministério, tá bom? Deus abençoe. Entrando agora na live de revelação, quem quiser participar, vem que eu estou esperando você. Deus abençoe. E essa foi a palavra, batalha espiritual, abrindo a sua mente.